sempre o papai dizia para mim: olha, minha filha, muita gente vai morrer sem ver o que eu vi, mas eu vi o disco voador. Gente, olha isso. E tá se mexendo, tá voando, não é avião. Eu já tinha visto um assim uma vez, só que era em formato de charuto. Esse é diferente. Meu nome é Valquíria Silva e em 1996 eu vi uma criatura estranha ali. Meu nome é Cátia Xavier e em 1996 eu vi uma criatura estranha ali. Tell us, walk us through what happened. Registros através de fotografias, vídeos, que eu vou selecionar as principais fotografias e vídeos com relação à ufologia moderna, para a gente começar a entender o que pode ser, o que podem ser essas máquinas voadoras. A gente sabe que elas têm um poder de voar inexplicável, né, já que não tem asas, não tem nenhum tipo de propulsão, né, mas os antigos, né, os ancestrais e civilizações passadas nos deixou muita informação. Se a gente pegar, por exemplo, os livros hindus, eles narram os Vimanas, onde não havia necessidade em ter algo com relação à asa, por exemplo, para poder voar, já que eles usavam a desgravitação. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Já era mais ou menos umas 7 horas, já estava escuro, e passando na curva da morte, aonde tinha esqueci outra vez o nome que eu quero dizer. Um buraco? É um grotão assim, fundo, e havia essa curva muito forte. Era um lugar onde que a chuva furava. E dali parecia que levantou um objeto, freou, coisa estranha, que levantava dali, daquele buracão. O que é aquilo? Você está vendo? Aí freou, ele falou assim, estou vendo, senhora, o que é aquilo? Ele falou, não sei. Ele foi e falou assim, também não sei, homem escuro, uma coisa redonda. Aí ele foi e falou assim, eu vou frear. Aí ele foi e virou assim, não freia não, vamos embora. Aí ele foi e disse assim, não, vamos ver o que é aquilo. E ele apagou a luz do jipe. Quando ele apagou a luz do jipe, aquele objeto fez um clarão. Mas o clarão não refletia. A claridade era só dentro do objeto. Caso Varginha e a ufologia. Recentemente eu tive, em dezembro, né, de 2025,
em um congresso, né, o lançamento de um documentário norte-americano sobre o caso Varginha. O Momento do Contato é o nome, né, é o título do documentário. O documentário de um pouco mais de 2 horas. Ele foi dirigido pelo James Fox, norte-americano, e produzido pelo Marco Leal. Nesse evento que aconteceu em Varginha, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conversar tanto com James Fox quanto Marco Leal, como o Vittorio Pacatini, inclusive mantenho contato quase que diário hoje em dia com o Pacatini, que é o principal pesquisador do caso Varginha. Também pude conversar com a Liliane, que é uma das meninas testemunhas do caso Varginha, e além de outros, né, o próprio médico, né, o Ítalo Venturelli, que teria examinado a criatura. Ele chegou a ver o vídeo da criatura e posteriormente viu ela presencialmente, né? Então pude manter contato com essas pessoas, com esses personagens do caso Varginha. Então eu vou trazer um pouco desses detalhes, o que eu acho, o que eu penso a esse respeito do caso Varginha. Acredito muito, né, em todas essas testemunhas, né? E agora, o que seria essa criatura? Não é possível afirmar que é uma criatura extraterrestre. Eu não acredito que é um animal com algum problema genético, ou que as meninas inventaram tudo isso. Não, eu acredito sim que houve, essa criatura estava lá, sim. Mas afirmar que era um extraterrestre também não é possível. Há uma escola de iniciação esotérica que se chama Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela fala de camadas que existem dentro desse globo terrestre, né? Uma camada abaixo da superfície terrestre, da face da Terra, é chamada de Duarte. Então, alguns lugares, né, você teria acesso a essas camadas através de lagos, ou cavernas, ou oceanos, ou até vulcões. Se a gente pegar, por exemplo, lá a Operação Prato, que aconteceu na década de 70, onde os militares foram até Colares, lá no norte do país, eles relatam que objetos saíam da água. Então, eu acredito, eu faço esse link da eubiose, afirmar que existe vida em outro plano além desse nosso. Inclusive, um ufólogo extremamente importante para a ufologia brasileira, o Úvio Brant Aleixo, já falecido, ele acreditava, ele falava dessas criaturas, desses discos que eram completamente sorrateiros, não se mostravam, e que ele acreditava que vinham, né, a origem disso estava nas entranhas do planeta. E eu acredito sim
tudo isso que a gente vê como discos, né, ou a gente fotografa, filma, tudo isso procede. Não é lógico que há erro de interpretações, como balões, né, drone, né, aviões, né, ou até um pássaro que passa e a gente fotografa, inseto próximo da câmera, mas não. Há uma porcentagem que é real. Isso nos antigos, ou a própria eubiose chama de vimanas, ou até, né, civilizações anteriores à nossa, sobretudo orientais, chamavam de vimanas, né? E essas vimanas, elas estão e elas interagem conosco desde sempre. Elas estão aqui antes de nós, né? O próprio Platão vai falar sobre isso, sobre a existência de máquinas voadoras que antecedem nós, e elas são extremamente sorrateiras, né? Então, para concluir, eu acredito sim que o caso Varginha é real. As meninas, sim, elas viram algo completamente fora da biologia que nós temos com relação ao reino animal. As testemunhas do caso, os militares, os pesquisadores, eles estão falando a verdade, mas é quase impossível provar, porque para provar nós precisaríamos da fotografia da criatura, do vídeo da criatura, e isso a gente não tem, e provavelmente não teremos, né, porque isso está em mãos militares, guardado literalmente as 7 chaves. Eu sei que isso procede, existe. Eu pude confirmar isso falando com o Ítalo Venturelli, falando com o Pacatini. Eles viram o vídeo, né, dessa criatura. Mas talvez o principal objetivo desse caso é a gente... Porque o quebra-cabeça ele já foi montado. Nós conseguirmos encontrar esse vídeo, nem que seja uma fotografia real. Até porque, por mais que exista inteligência artificial hoje em dia, né, ou montagem no passado, é fácil a gente identificar o que é real e o que não é. Inclusive tentaram vender vídeos irreais, né, mas é muito fácil, sobretudo para quem mexe com imagem, que é o meu caso, identificar o que é real e o que não é. Então, para concluir, eu acredito sim que a criatura existiu. É um fato isso. Não foi apenas uma criatura, mas 3 criaturas. Uma chegou viva, outra próximo da morte e outra morta, né? Foram essas 3 criaturas que chegaram até a Unicamp, né? E elas foram para uma sala subterrânea na Unicamp, e lá elas foram estudadas, né? Filmadas, né? Enfim. E acredito que não, essas criaturas não vêm de fora, de outro planeta. Primeiro a gente precisa conhecer o nosso próprio planeta. O próprio nome do planeta, o nome dado pelos antigos, fala Gaia Sefer, ou seja, as 3 esferas girando juntas. É como se existisse 3 planos, 3 reinos dentro desse próprio globo. Isso é afirmado pela eubiose. Isso não é nenhum segredo no Oriente, na Índia, por exemplo, na própria China. Não é segredo falar da existência de outros planos dentro desse nosso globo. Eu acredito que nós não estamos sozinhos e eles não estão lá fora. Eles estão muito mais próximos do que a gente pensa.
Então, esse foi um breve relato. Espero que esse vídeo venha à tona. Eu vou continuar falando mais sobre ufologia, como por exemplo o caso da Operação Prato, o caso Cláudio, né, uma cidade aqui em Minas, e o porquê que Minas é tão rica nesse sentido, né? E são chamadas embocaduras. Embocaduras são entradas e saídas para esses reinos. Enfim, é isso. Comenta, compartilhe esse vídeo caso seja do seu interesse. Maybe Katya, Lidiane could stand up. Carlos, could you stand up and just acknowledge yourself? Fábio. Fábio. Todas as nossas testemunhas, por favor, se levantem só para dar uma olhada para ela. And also, all the help for getting this last minute sighting going. And Janine standing up. Oh, Janine. Porque a primeira, como James mesmo citou, Claudeir Povo, o professor Irene Grange, o Gevaer, o maior editor de ufologia do mundo, né, que criou a maior revista ufológica, de melhor qualidade do mundo, que é a revista UFO, já se foram. Todos nós vamos embora um dia, então ter uma segunda geração é importantíssima. Eu estou extremamente orgulhoso. Gostaria de dizer uma coisa aos senhores, na presença importante aqui de todos. Os senhores sabem, é natural do ser humano, às vezes, ter uma pequena rusga, um pequeno desentendimento, alguma coisa que não soou muito bem. Eu queria dizer aos senhores que isso é absolutamente normal, acontece dentro das famílias. O papai com o filho, a vovó com o neto, às vezes na escola, dentro da ufologia também. E salientar que a ufologia é madura. Se algum momento houve alguma fagulha, algum detalhezinho, pode estar certo. A nossa ufologia é unida. Nós somos irmãos, somos uma grande equipe. E damos o exemplo. Hoje nós falaremos sobre uma arte antiga, sobretudo indiana, em sânscrito, onde eles revelam a possibilidade do homem de atingir o céu, de voar, através principalmente da desgravitação. Então nós temos nos dias de hoje como os irmãos Wright, né, os inventores do avião, não é? Ou até mesmo a gente pode pegar os rascunhos de Leonardo da Vinci lá no Renascimento, esboçando ali o que seria, por exemplo, uma asa delta, né? O Renascimento, que é um movimento artístico extremamente científico, né, de experiência, de observação. Então você tinha lá um mestre observando o voo de um pássaro e entendendo que o homem um dia possivelmente conseguiria voar. Claro que eles estavam à frente do seu tempo, né? E você não tinha matéria-prima para fabricar, por exemplo, um avião. Ou até mesmo o Santos Dumont, né, brasileiro, também inventando lá o 14 bis. Mas talvez o ser humano já tenha atingido o céu
bem antes de tudo isso, bem antes de Santos Dumont, bem antes do próprio Renascimento medieval, Egito, Grécia, Roma. Porque se a gente pegar textos hindus, indianos, em sânscritos, isso por volta de 6.000 anos antes de Cristo, nós iremos entender que eles estavam falando da possibilidade do homem de voar, não a possibilidade, mas relatos de que o homem em algum momento já voou. Por exemplo, podemos pegar o Vimanika Shastra, um tratado de aviação hindu antiquíssimo, onde ele relata, ele descreve objetos voadores antiquíssimos, a roupa, o traje que o ser humano devia usar para se proteger, inclusive a alimentação que o ser humano deveria optar para poder conduzir aquele objeto. Eu ainda não vou revelar o nome desse objeto. Eles eram centenas, a tipologia, cada um com a sua função. Por exemplo, um tinha a função de entrar em cavernas, outro na água, outro atingir grandes altitudes, outro levar civis de um lado para outro. Então, a tipologia desses objetos voadores, ela é imensa, ela é muito extensa. E há ramificações e ramificações com relação a esses objetos. Nós temos também um livro, também hindu, o Bhagavad Gita, onde ele narra um conflito bélico que acontece no céu, uma batalha cósmica, usando esses objetos. E a tipologia desses objetos vai de forma de charuto, discoide e principalmente a piramidal. Se nós pegarmos o relato de um piloto haroldo lá do sul do país, ele relata que sobrevoou uma ilha e ele se deparou com um objeto gigantesco, colossal. Se não me engano, tinha 70 metros de altura. E ele sobrevoa esse objeto várias vezes. E esse objeto abre uma cúpula na parte de cima e ele tenta, com o avião, olhar o que tem dentro desse objeto. Só que ele não consegue, porque esse objeto parte em direção ao céu, uma velocidade incrível. O relato que ele dá é literalmente um Vimana, um objeto que é narrado lá no Bhagavad Gita, no Vimanika Shastra, no Ramayana. Portanto, esses objetos, eles são essas histórias, esses relatos, eles são tidos no Oriente como uma tradição, como algo real, enquanto nós, ocidentais, materiais, entendemos isso como algo filosófico ou lendário, mítico ou até místico. Esses objetos, eles também são narrados e eles têm origem onde nós falamos, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, de Platão,
quando ele fala em Timeu e Critias, sobre uma civilização que havia antecedido a nossa. E esses objetos, e a origem desses objetos é lá, na Atlântida. Portanto, eles, o meio de transporte dos Atlantes seriam esses Vimanas. Vimana é uma palavra em sânscrito que significa vi de veículo, e manas ou maná é mente, conhecimento. Como na Bíblia, quando cai o maná do céu, está caindo conhecimento e não algum tipo de alimento, por exemplo. Se nós pegarmos as linhas de Nazca no Peru, elas foram discutidas pela primeira vez pelo escritor Erich von Däniken, né? E as linhas de Nazca, elas estão desenhadas, elas são também antiquíssimas, mas elas estão desenhadas para quem está vendo de cima, sugerindo que o ser humano já voou no passado. Portanto, voltando ao Vimana, o Vimana tinha algumas características. Como, por exemplo, ele usava o mercúrio como combustível. Ele usava um material que se chamava oricalco, um mineral, na verdade. Portanto, ele ficava com uma aparência meio prateada, meio dourada. A mesma coloração que o piloto brasileiro relata lá na década de 90 ter tido a experiência, né? E a eletricidade. Esse conjunto de materiais fazia com que o Vimana ele eliminasse a gravidade. Portanto, não havia a necessidade, entre aspas, de ter uma propulsão, embora seja relatado Vimanas usando a propulsão, que inclusive é falado que quando o Vimana usava a propulsão, os elefantes, né, na Índia, todos eles se assustavam, corriam e tal. Mas há uma tipologia de Vimanas onde não há necessidade da propulsão e nem do combustível. Ele voaria através da mente, do poder da mente. Portanto, a tradução Vimanas, vi de veículo, e manas de mente, tem relação com isso. Se nós pegarmos, por exemplo, quando um engenheiro americano que trabalhou na área 51, ele fala sobre o elemento, se não me engano, 115, um elemento que está fora da tabela periódica, seria exatamente esse elemento. O oricalco, a junção de tudo isso, né, e fazendo com que o ser humano, o piloto, ele pudesse pilotar aquela aeronave através do poder da mente. Coisa que, obviamente, a gente nem tem acesso a isso ainda, né? Então, só para a gente falar um pouco sobre a existência, a possibilidade do ser humano de voar. Então, esses Vimanas, eles não desapareceram, eles foram fundamentais para preservar a nossa espécie humana, nossa raça humana, raça como estado de consciência, né? Inclusive foi tema já nesse canal quando nós falamos, por exemplo, do dilúvio e Noé, né? O que Noé simula, o que Noé constrói, nada mais é que um Vimana. E novamente, o que ele coloca dentro da barca ou da arca de Noé não são literalmente os animais, mas a ânima dos animais.
ou seja, o código genético, né, o DNA. Outro detalhe, se nós pegarmos, por exemplo, o que Elias relata na Bíblia, ou o profeta Ezequiel, eles nada mais, nada menos estão relatando o contato direto com um Vimana. Esse Vimana, ele também é narrado, ele é encontrado, ele é relatado em vários outros livros antiquíssimos, né, tidos como sagrados, ou até manuscritos que estão até hoje preservados em bibliotecas secretas no Grande Egito, no Alto Egito, ou até mesmo na Índia. Nós temos alguma bibliografia nesse sentido. Uma das já faladas aqui no canal, né, e que eu sempre repito, que vai falar muito sobre esse tema, é a Helena Petrovna Blavatsky. Então, eles não foram embora, eles não desapareceram, os Vimanas, eles estão até hoje no céu. Eles dividem o nosso espaço, o nosso cosmos conosco. E para você, os Vimanas, eles são uma lenda, uma filosofia, é parte da arte oriental, ou de fato existiu? Bem, a função desse canal é trazer à luz temas voltados à espiritualidade, ou também mistérios com relação ao ser humano, o próprio planeta Terra, civilizações que antecederam a nossa, narradas por Platão, por exemplo, né? Lá em Timeu e Critias, quando ele fala da Atlântida, né? Seria possível a existência dessa civilização. Então a gente vai comentar assuntos voltados a esses temas: a cosmogênese, né? O estudo do cosmos, a antropogênese também, o estudo do ser humano, e não teremos uma verdade definitiva, né? Mas trazer assuntos onde a gente possa mergulhar
e tentar compreender, talvez deixar de usar um pouco a nossa mente racional e para usar um pouco mais a mente abstrata, né? Por exemplo, Platão, né, ele narra lá em Timeu e Critias a existência de um continente que, né, uma civilização que antecede a nossa. Então a gente vai comentar sobre isso. Comentaremos também sobre outras civilizações que possivelmente antecedeu a nossa e antecedeu a própria Atlântida, a chamada Lemúria, narrada, por exemplo, pela Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, que vai falar também sobre outras raças do ponto de vista humano. Segundo ela, nós estamos na 5ª raça humana. Ela chama de raça raiz. Segundo ela, nós já passamos por 4 fases, né, a raça humana. Nós estaríamos na 5ª raça humana. Ela chama de Bórea, Hiperbórea, Lemuriana, a própria raça Atlante e a nossa. Ainda teria mais 2 por vir. Então nós comentaremos nesse canal assuntos, né, voltados a esse tema. O que é, por exemplo, qual a função do nosso planeta, ou a função dos demais planetas, do próprio Sol, as estrelas. Isso é a cosmogênese, né? O que são os Vimanas, narrados, por exemplo, lá no Bhagavad Gita, no Vimanika Shastra, no Ramayana, livros hindus, na própria Bíblia. A própria Bíblia narra o afundamento da Atlântida, né? Quando ela fala, por exemplo, do dilúvio, que aconteceu por volta de 12.000 anos atrás. Ela narra também os Vimanas. Se a gente pegar, por exemplo, lá em Ezequiel, quando ele tem um contato com uma divindade, né? Ele está falando de um Vimana. Então, para a gente entender e adentrar um pouquinho a esse assunto, né? As raças raízes, ou até as raças que antecedem a raça humana, por exemplo, o animal, o vegetal e o mineral, a gente precisa voltar quando a Terra era apenas um mineral bruto e água. O Sol tem uma função de emitir uma energia. Energia, muitas vezes, ela é chamada de prana. Então esse prana chega até o planeta Terra, né? E o planeta, ele absorve essa energia, porque dentro do planeta existe uma simulação do Sol em escala menor, obviamente. Então esse receptor, né, essa simulação do Sol, recebe essa informação e dissemina para a superfície terrestre, né, para a face da Terra. Então o prana, ele vai ser emitido pelo Sol, a Terra recebe esse prana e o planeta vai trabalhar de forma interna o prana e devolver essa energia para a superfície terrestre, para a face da Terra. E aí vai, né, com a entrada do prana solar e a saída pelos polos, né, do prana terrestre, há uma colisão de pranas, ocasionando aí, né, aquele efeito da aurora boreal. A primeira raça como estado de consciência a ser desenvolvida, trabalhada, é o mineral. Então a gente tem um mineral bruto e ele passa a ganhar, né, receber prana, receber vitalidade, portanto ele vai ser transformado em um mineral precioso. Então ele vai mudar de forma, de cor, de tamanho. Ele passa por 7 etapas até vir a próxima raça, né, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista com relação ao estado de consciência, que seria a raça vegetal. O vegetal, então, ele passa também por 7 fases, 7 etapas, né? Isso é óbvio que é um tempo imensurável.
Aí, lógico, com vantagem com relação ao mineral, como por exemplo o cruzamento entre espécies. Então a gente tem lá desde a primeira espécie da planta menor possível até uma árvore jurássica, né, gigantesca. Isso pela cronologia, pelo tempo de evolução, tempo evolutivo. Então a raça vegetal ela também evolui, passa por 7 fases para dar origem à raça animal. É interessante observar que cada raça ela vai alimentar da raça anterior. Então, por exemplo, assim, o animal alimentando da raça anterior, que seria o vegetal. O animal, então, ele também passa por 7 fases, 7 etapas. E aí, óbvio, com mais vantagens, né, com mais características nesse sentido evolutivo, melhores, com relação às raças anteriores. Por exemplo, a mobilidade. Então, o animal ele consegue se locomover, né, entre machos e fêmeas e atalhar, né, a evolução. A evolução é mais rápida. O animal, então, ele passa também por 7 fases, 7 etapas, até dar origem ao que nós somos hoje, a raça hominal. Então, quando de forma mais científica comentam que o ser humano é um animal racional, não procede, porque é um outro estado de consciência, é uma outra raça do ponto de vista evolutivo. Então o hominal também passa por 7 fases, por 7 etapas de evolução, sendo a primeira aí a raça polar ou a raça bórea, a raça hiperbórea, a raça lemuriana, a raça atlante e a nossa raça, o ário semita, né, a raça ariana, e 2 que estaria por vir ainda. Então, e cada raça raiz, por exemplo, a raça atlante, ela também vai ter mais outras sub-raças. Por exemplo, a última sub-raça da raça atlante são os toltecas. Os toltecas que vão dar origem ao que nós conhecemos mais recentemente como os maias, os astecas, os incas ou os próprios andinos, né, da América Central, América do Sul, né, esse pele vermelha, mais troncudo, né, mais baixo. Então, essa fase da raça atlante vai dar origem a parte dos nossos povos hoje, né? Então, isso é bem esclarecido pela Helena Blavatsky em inúmeros livros dela, como A Doutrina Secreta, por exemplo, Isis Sem Véu, alguns livros que vão tratar desse assunto menos acadêmico e mais de forma espiritual, ocultista. Então, se a gente pegar a raça Atlante, agora, segundo os estudos de Platão, ele que foi um iniciado no Egito, né, ele é um filósofo grego, mas se iniciou no Egito e teve um mestre que passou esse conhecimento para ele. Segundo, né, os manuscritos de Platão, lá em Timeu e Crítias, ele vai falar sobre a construção desse povo atlante. Não é? Quando ele narra a destruição da Atlântida, ele está falando da última ilha chamada de Poseidones, essa ilha que estava entre as Américas, ali a Europa e a África, né, no Oceano Atlântico. Então, e coincidentemente, a Bíblia narra essa passagem também, né? Obviamente não é uma coincidência, ela está narrando esse fato, o afundamento de uma civilização, de um continente, de um povo, né, que pereceu. Depois a gente vai adentrar mais especificamente a Atlântida, por exemplo, né? Mas quando a ciência ou falam, por exemplo, que as pirâmides do Egito elas foram construídas há 2000 e poucos anos atrás pelos próprios egípcios, não procede. As pirâmides, né, elas seriam construções dessa civilização que antecedeu
o próprio Egito, a própria civilização ária semita, né? A chamada Atlântida, né? Então, todos esses resquícios que a gente tem hoje de construções, por exemplo, as pirâmides, as esfinges, que são, na verdade, inúmeras esfinges, inúmeras pirâmides ao redor do globo, né? Na China, na Índia, no próprio México e Egito. Então, isso seriam construções, resquícios da arquitetura do passado e não teria relação com o nosso povo, né? Inclusive a maneira na qual as pirâmides foram construídas, por exemplo, sugestões de que as pirâmides haviam sido construídas através de escravos carregando pedras, ou elefantes carregando as pedras, ou o próprio rio Nilo, né, ajudando no transporte dessas pedras, não procede, porque elas seriam construções do passado e a forma na qual elas foram construídas se perdeu com o tempo, né? E muito provavelmente não foi à base de esforço físico, né? Agora, uma outra civilização também dentro dessas raças raízes, mais especificamente a terceira raça raiz, seria a raça lemuriana. A Lemúria seria aí um continente que ficaria entre a África e a Oceania. E ali se desenvolveu a terceira raça raiz. As duas raças raízes, a raça polar ou raça bórea, e posteriormente a raça hiperbórea, essa sequer tinha o corpo físico. Então o corpo físico ainda estava em transformação, né? Então o ser humano ele foi ter o corpo físico a partir da raça lemuriana, né? E, inclusive não é o mesmo corpo que nós temos hoje, né? Não é a mesma estrutura física. Então, para concluir, o que a gente chama de lenda ou mito aqui no Ocidente, no Oriente, que é de onde originalmente vem esse conhecimento, onde a própria Helena Blavatsky vai estudar, né, ou Platão também, né, ambos se iniciam no Oriente, lá é tratado como uma tradição. Isso foi passado de pai para filho, né, ao longo de centenas de milhares de anos. Então eu acredito que a humanidade ela é muito mais complexa, é muito mais antiga, e a engenharia cósmica e humana ela é muito mais inteligente do que a gente imagina. Então a gente vai tratar desses assuntos que, embora pareça um pouco impossível demais, mas ele no mínimo faz muito sentido. Como eu falei no início, não é uma verdade absoluta. Procura entender o contexto do que a gente vem falando, do que eu falei nesse vídeo, e pesquisar, observar mais o ser humano, a própria natureza, e aí sim você tirar a sua verdade com relação ao mundo. Então se inscreva, compartilhe e curta esse canal.